Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 23 de janeiro, estamos na segunda semana do tempo comum. Iremos meditar nesse momento na palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Temos o evangelho de hoje, que são somente 2 versículos, mas são versículos muito simbólicos. Primeiro, que mostra esse envolvimento de Jesus na atuação do seu ministério. A gente percebe aqui que Jesus ele não estava pela metade. Ele se envolveu totalmente na ação do seu evangelho e de uma certa forma até incansável. Marcos ele frisa isso muitas vezes e mais uma vez hoje ele frisa para nós de que Jesus ele era acessível a todos, as pessoas se reuniam e Jesus não deixava de atender ninguém. Ele era solícito, E a sua compaixão, a sua realidade de ação atendia a todos. Repito, de uma forma até extenuante, incansável. Jesus ia até o extremo para manifestar o reino, para manifestar essa graça salvífica de Deus. Isso é muito claro em todo o Evangelho, principalmente no trecho que nós temos para nós meditarmos hoje. Ao mesmo tempo, essa realidade dessa entrega de Jesus, desse envolvimento, começa até a gerar uma certa estranheza, uma certa assustar os seus próprios familiares. E nós vemos hoje até uma cena até um pouco impactante dos familiares irem agarrar ele, porque parecia que estava demais, parecia que Jesus tinha ultrapassado os limites. E aqui, queridos irmãos, é interessante nós meditarmos isso, porque essa cena, na história da igreja, muitas das vezes também aconteceu. Quando eu leio esse texto, me vem à memória, por exemplo, a história de Francisco de Assis, de que quando ele começou a se envolver com a dinâmica do Evangelho, quando ele começou a sentir esse apelo a uma radicalidade da vivência cristã, os próprios pais de Francisco de Assis começaram a achar que ele tinha enlouquecido, começaram a achar que ele estava acontecendo alguma coisa, até chegar ao ponto daquele conflito de Francisco com seu pai, de que ele se desnuda e diz que a partir de então o pai dele era o pai que está no céu, e Francisco sai de casa. E isso nós temos vários santos na igreja que tiveram esse conflito, essa incompreensão dessa dinâmica da vivência do Evangelho. E talvez em graus menores, podemos acontecer isso também no meio da nossa família, no meio dos nossos, quando a gente vai se deixando atrair pelo chamado de Deus, quando a gente vai se deixando conduzir por esse chamado que nos toca, nos atravessa, vem e impregna a nossa vida, é bem da verdade que muitos não vão compreender. Muitos não vão compreender talvez a nossa escolha por uma vida consagrada, muitos não vão compreender por a nossa escolha por uma radicalidade, muitos não vão entender porque a gente se dedica tanto a essa dinâmica, porque está fazendo sentido e fala de nós, e a gente vê beleza, a gente vê aquela realidade. E por que é importante nós falarmos isso? Porque a gente não pode esperar que todos compreendam as nossas escolhas. A gente tem que dar conta do nosso desejo. A gente tem que dar conta daquilo que Deus está falando e atraindo e dando sentido à nossa vida. Se a gente sempre for nos pontuar, se a gente sempre for depender da opinião alheia, a gente não vai dar passos. Aqui, essa palavra ela quer nos gerar uma autonomia em Jesus, porque tem respostas que outros não podem dar para nós, somente nós mesmos. E principalmente se tratando de realidades de chamado, de vocação, é só você ver o chamado.
Não foram outros não foi o pai de Pedro que respondeu para ele. Não foi o pai de Mateus que falou, não, agora sim, não. Foi ele que disse, eu vou seguir. A palavra está nos motivando talvez a esse desprendimento para sermos inteiros em Deus. Isso é muito saudável, espiritualmente e emocionalmente, humanamente, porque, de fato, a gente precisa dar conta do nosso desejo, orientar a nossa vida e, em última instância, se deixar atrair por Deus. Que o Senhor nos dê essa graça hoje e nos faça ter essa coragem, essa dínamos, essa força de todo o nosso ser atraído e respondermos com generosidade à graça de Deus que se dá inteira a nós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.